gente! Tudo bom? Eu sou a Eva Mansky, esse aqui é o podcast Eva Me Conta, onde eu conto histórias da vida real, história que vocês me mandam, ou as minhas próprias histórias, eu posso contar aqui também. Eu quero ressaltar que eu descobri aqui um bom lugar para colocar meu microfone de lapela, que é na cuia de chimarrão, na bomba da cuia, que fica perfeito. Então, antes que qualquer gaúcho venha me xingar, saiba que antes eu tomei o chimarrão estava tomado e agora ele será honrado sendo meu segurador de microfone oficial. Por que eu disse isso? Porque agora o podcast tá em vídeo também, lá no meu canal do YouTube, youtube.com/evamansky, ou também, eu não sei, eu ainda não descobri como é que eu vou botar isso aqui no Instagram, porque é um formato longo, né? No Instagram tem que ser, sei lá, curto. Mas também estamos nas plataformas de áudio e podcast pelo mundo afora. E hoje, minha filha, eu vou contar uma história inédita. Nunca contei essa história antes em nenhum lugar, tá? E hoje é o quadro Encontros e Desencontros, onde eu conto histórias de encontros que deram, no mínimo, o que falar. Deu o que falar desse encontro aqui. Não vou dizer que deu certo ou que deu errado, simplesmente deu o que falar. A história de hoje foi contada pela Elvira, que claramente é um nome fictício. Hoje em dia ninguém mais chama Elvira, né? Até chama, mas é pouca gente. Ela me mandou lá no meu e-mail evameconta@gmail.com. Você pode me contar sua história também. Eu vou ler a sua história e eu vou te entrevistar um pouquinho também, porque às vezes eu preciso saber um pouquinho de você. Assim como eu fiz com a Elvira aqui. Vou contar a história do encontro que a Elvira teve. E antes de começar a contar a história, eu vou falar um pouquinho da própria Elvira, porque o que acontece? Nossa querida protagonista aqui, dessa história de hoje, ela é uma mãe solo, assim como eu. Ai, super me identifiquei. E aquela mãe solo que sentiu que já estava na hora de partir para os apps de namoro, né, para tentar achar alguém legal. A Elvira estava já numa fase em que ela estava se sentindo bem para isso, confortável com isso, então ela entrou nesses aplicativos de namoro para tentar achar alguém. E ela achou o Bruno, tá? Ela achou o Bruno. Os dois... aliás, a Elvira mora em Florianópolis e o Bruno, ele mora numa cidade perto dali, a umas 2 horas de distância, mais ou menos. Mas sabe como é que é no desespero? A gente coloca o raio lá do aplicativo de namoro no máximo, então vai pegar gente que não mora, às vezes, tão perto assim, mas tudo bem. Sabe como é que é, né? Então a Elvira fez isso, ela colocou o raio dela lá no aplicativo, né, a quilometragem máxima, e achou o Bruno, que mora numa cidade a umas 2 horas de distância de Florianópolis. Mas tem um detalhe, o Bruno, ele é mineiro, ele é de uma cidadezinha, na verdade, lá de Minas Gerais, mas que ele estava agora morando ali, em Santa Catarina, assim como a Elvira. Então, assim, eles se acharam ali no aplicativo de namoro, a Elvira gostou dele, achou que ele era um cara legal, tiveram uma conversa legal, interessante, ele foi simpático, e ele estava, mais do que qualquer outra coisa, disposto a ir dirigir, né, até Floripa para ter um encontro em pessoa com a Elvira. E isso foi legal, por quê? Porque ela é mãe solo, né? Ela tem que se planejar ali com quem que eu vou deixar meu filho para poder sair. Então, incluir num planejamento de uma mãe solo, com um bebezinho de 1 ano e meio em casa. Você ter que fazer uma viagem de 2 horas para ir encontrar com um cara, não é das melhores coisas. Esse pensamento não é tão atraente assim para mãe solo, pelo menos para mim também não seria. Então foi legal que o Bruno se dispôs a ir até a cidade dela para ter um encontro com ela. Então eles marcaram um dia e onde ela, né, pegou uma babá para poder ficar com o filhinho dela. E ela foi lá, se planejou, se arrumou. Seria o primeiro encontro que ela teria depois de
todo o tempo, né, grávida, e que ela teve bebê, e que ela teve todo esse processo solo mesmo, né, sem a participação do genitor. Então, assim, foi marcante para ela, porque foi o primeiro encontro depois de anos, na verdade, né? E quem é mãe solo sabe o quanto isso é delicado, né? Anos sem você, sei lá, beijar na boca, você conversar com alguém, flertar com alguém, assim, pessoalmente e tudo mais, é uma preparação, né, que a gente tem que ter, deixar o filho com alguém, é todo um planejamento, né, não é uma coisa simples. Mas então foi lá, eu vi, estava feliz da vida, pensando, poxa vida, que legal, achei esse cara me parece bacana, né, então vamos lá, vamos ver o que vai dar isso nesse encontro pessoal aí. Aí, o Bruno, ele tava em São José, que é pertinho de Floripa, né? Cruzando a ponte, tá São José. E ele estava lá na casa de alguns amigos, porque antes ele morava lá, então ele tinha um apartamento lá com uns roommates dele lá, né? Uns colegas de apartamento. Então ele estava por ali, tá? Ele não estava na cidade dele a 2 horas dali. Ele já estava um pouco mais perto de Floripa, ali em São José. Aí a Elvira foi pro restaurante, barzinho, eu não sei, eu não conheço lá, mas ela foi nesse restaurante. Café, aliás, era um café que ela mandou aqui no e-mail, que era um café que eles combinaram, um café super legal, super descontraído, assim, cheio de uma decoração nerd, geek e tudo mais, com umas comidinhas legais. Ela que escolheu o lugar, assim, que ela gostava. Então, eles foram nesse... Ela chamou o Bruno, pra ir neste café aí, super legal. Então, ela se arrumou, se aprontou, né, se planejou pra falar, ó, às 7 horas lá no café. E ela é uma pessoa... Elvira é uma pessoa pontual. Então, às 7 horas, a Elvira estava lá no café. Então, ela chegou primeiro, pontualíssima, Elvira. Eu sou assim também, tá? Então, super me identifico com a Elvira. Ela deu 7 horas e a Elvira chegou. Aí ela sentou, escolheu uma mesa lá, meio mais no fundinho, assim. E sentou e pediu uma coisa pra beber, porque ela tava um pouco nervosa. Então ela pediu uma cerveja e foi tomando pra esperar o Bruno chegar. Ela ficou sentada assim de frente pra porta, então ela via as pessoas chegando, né? Então ela veria exatamente o momento em que o Bruno chegaria. Mas o Bruno não chegava. O Bruno não chegava de jeito nenhum. E ela mandou mensagem pra ele no WhatsApp perguntando: Bruno, onde você está? Eu já estou aqui no restaurante. E aí ele falou: ai, peguei um trânsito. Desculpa, estou atrasado por causa de trânsito. Aí a Elvira ficou meio assim, né? Porque, tipo, poxa vida, é só olhar no Google Maps se tem trânsito ou não, né? Um pouco de tempo antes de sair de casa. Pelo menos eu faço isso. Eu vou em qualquer lugar que eu sei que tem um transitinho na BR, eu vou lá e olho como é que tá o trânsito para eu poder me planejar, se eu vou sair uns minutos mais cedo ou se dá para sair na hora, né? Então, eu e Elvira somos muito parecidas nesse quesito aí. Aí ela já ficou meio irritada, assim, porque ela já tava há 20 minutos esperando o Bruno chegar e nada dele. Aí ele começou a mandar mensagem dizendo: nossa, não vai embora, desculpa, eu realmente me atrasei, aqui tá um trânsito, tá tudo parado, não sei o quê, mas eu vou chegar, eu tô indo, não vai embora que eu tô chegando. Aí eu viro e falo: bom, eu tô com babá, eu já tô aqui, vou tomar mais uma cerveja e vou esperar o cara. Mas ela só pensou em realmente ficar porque realmente estava afim de conhecer o cara, mesmo ele se atrasando bastante, e porque é aquela coisa, né? A mulher já se planejou pra estar ali, arrumou alguém pra ficar com o filho e tudo mais. Então ela falou: não, vou esperar mais um pouco.
40 minutos depois, o Bruno chega. Ele chegou todo chateado, que realmente que ele chegou atrasado e falou, ai, mil desculpas e tal. E daí ela falou, disfarçou um pouquinho, disse que tava tudo bem. E aí começaram o encontro, né? Ela ficou 40 minutos esperando o cara. Eu teria ficado muito puta. E eu não sei se eu não teria ido embora, viu? Porque isso é muita sacanagem. O bom foi que ele avisou. Porque tem gente que nem avisa que tá atrasado, nem avisa que tá chegando e tal. Que, aliás, eu acho isso uma das maiores sacanagens do mundo. Mas beleza, Bruno avisando, então ela relevou e tá bom. Fizeram um date. Aí veio, né, eles estavam lá conversando e tudo mais. Tava divertido o date, ele também pediu uma cerveja, então os dois estavam meio nervosos, assim, então estavam tomando uma cervejinha, e daí depois que entra 1 litro de cerveja, você começa a descontrair, né, começa a dar risada, começa, né, perder aquela inibição, né, que você, quando você tá nervosa e tudo mais, você fica mais inibida. E aí os dois perdendo, né, a vergonha e tal, começaram a conversar, e aí tá, o encontro passou a ser mais divertido, e ela começou a achar que então valeu a pena mesmo ter esperado aqueles 40 minutos, mas estava valendo a pena porque estava divertido, ela estava se sentindo bem. Só que daí, ele começou a contar umas histórias sobre ele que ela achou muito cringe. E essa é uma palavra muito jovem. É uma gíria muito jovem, tá? Cringe. O que é cringe? É quando você começa a se sentir meio tipo... Gente, não, por que você tá me contando isso? A pessoa começa a se sentir envergonhada pelo outro, tá? Isso é meio cringe, né? Diz que o cara começou a contar algumas histórias sobre ele que ela pensou... isso foi meio demais. Eu não sei se eu dou risada porque a história foi engraçada ou se eu tô morrendo de vergonha. E aí a historinha que ele contou sobre ele foi a seguinte. Que lá em Minas Gerais, ele é de uma cidadezinha chamada Aimorés, em Minas Gerais. Isso é uma cidade muito de interior, muito pequena. E que o apelido dele, quando criança, lá em Aimorés, era Teta de Cadela. Porque quando ele era criança, uns 3, 4 anos, diz que ele simplesmente mamava, mas aí a mãe dele acho que tirou o mamar, né? Claro, já tinha 3, 4 anos de idade, e que daí, no meio da rua, ele encontrou uma cadela que amamentava os cachorrinhos dela, e ele parou pra mamar na cadela. E aí o apelido dele virou Teta de Cadela. Gente, se eu escutasse essa história também de um cara que tá ali flertando comigo, eu também não sei o que eu faria, porque eu acho que eu também ficaria com um pouco de vergonha. Eu não sei, eu não sei, gente. E aí eu vi, ela ficou meio tipo, oi, que história é essa? Quem que conta uma história dessa? Quando primeiro encontro, você tá tentando impressionar a pessoa. Talvez você conte histórias menos vergonhosas que nem essa. Gente, como assim você mama na teta de uma cadela no meio da rua? Aí diz que ela ficou meio assim, tipo, como assim? Primeiro ela deu risada, mas ela ficou meio com vergonha. E daí eu até lembrei de uma história que eu contei ali no meu Instagram, de uma pessoa que tweetou, até no final do Twitter, pelo menos a gente... Nesse momento, gente, o Twitter faleceu aqui no Brasil, mas eu li uma história que uma menina botou lá que ela teve um encontro com um cara, só que por um motivo besta ela não quis mais se encontrar com ele. Por quê? Porque ela foi pra casa dele e tudo mais, e daí no dia seguinte, quando os dois acordaram pra ir trabalhar, que ele pegou e saiu de monociclo. Que ele pegou e saiu de monociclo para ir trabalhar lá em São Paulo. O que é o monociclo, gente? É aquele de palhaço mesmo. É uma roda com um pedal que você senta e sai.
de monociclo. Só que eu acho que, né, eu acho que esse, no caso, era um monociclo elétrico, não sei. Eu acho que era. E aí ela sentiu aquilo muito. Ela ficou com muita vergonha daquilo, achou muito cringe e não quis mais se encontrar com o cara por causa disso. Aí eu contei essa história até no meu Instagram e um monte de gente falou: nossa, nada a ver, achei super legal. Mas, gente, cada um, né? No caso, a Elvira, ela também, ela achou que o Teta de Cadela, ela não queria namorar com o cara, que o apelido era Teta de Cadela. Tinha um apelido desse. Só que tá, ela relevou um pouquinho aquele atraso e o apelido e continuou falando com ele. Não foi tão drástica quanto a menina do Twitter que deixou de se encontrar com o cara porque ele usou um monociclo para ir trabalhar. E continuou falando com ele. Só que eu vi a conta que daí ela já tinha essas coisas meio, vamos dizer, contra o Bruno, né? Que no caso que ele chegou atrasado, que é uma coisa que ela não gosta de nem um pouquinho. Principalmente pelo fato do planejamento que ela tem que fazer com a rotina dela por causa do filho. E daí o cara meio que, né, não considera isso da parte dele em planejar a rotina dele para poder encontrar ela no tempo certo. Isso pra ela bateu muito forte, né? O Teta de Cadela acho que foi só um brinde ali pra ser um motivo, né? Só que ela disse que, juntamente desses motivos, vieram outros que fizeram que ela não quisesse mais se encontrar tanto com ele, que é, por exemplo, unindo a esses dois motivos, o fato de que ele demorava muito pra responder no WhatsApp. Isso também é uma coisa que me irrita um pouco. Mas assim, gente, não é demorar de tipo, meia hora, 1 hora, 2 horas. Não. Era tipo demorar 8 horas pra responder. Então, ela convidou ele pra ir num churrasco com os amigos dela. E aí ela queria combinar direitinho com ele os detalhes, mas que ela mandou mensagem assim de manhã e ele só foi responder à noite sobre como é que eles iriam lá no churrasco e tudo mais. Coisas do tipo, vamos combinar carona, aqui tá o endereço. E daí, isso aconteceu de novo, no caso de tipo, à noite. Então, o Bruno respondeu que tava tudo certo pra ir no churrasco, que ele ia pegar ela em casa e eles iam pro churrasco. E daí, chegou na hora do churrasco, chegou tipo 11 da manhã. O churrasco seria meio-dia, em outra cidade, ali perto. Chegou 11 horas da manhã e nada dele responder ela. Nada. Não respondeu ela. E daí ela ficou tipo, gente, mas como assim o cara não responde? A gente tem um compromisso onde ele vem, é pra ele chegar aqui daqui a pouco pra me buscar, e não tenho a menor notícia dele. Aí ela pegou e se irritou e chamou um carro de aplicativo pra levar ela no churrasco. Quando ela tava, tipo, saindo de Uber, né? Foda-se, não pode falar a marca. Ela tava saindo de Uber. Aí o cara manda mensagem, falou, tô saindo daqui também, tô indo te pegar. Só que no caso ela falou, cara, você não me respondeu, sabe? Eu tava aqui te esperando durante 2 horas pra você me responder, pra ver se você ia me levar, eu nem te dei o endereço do churrasco. Eu tô indo de Uber e tal. E aí nisso ela já tava meio puta, ela já nem queria que ele fosse no churrasco, mas ele pegou e insistiu e falou, me dá o endereço que eu te encontro lá. E daí ela acabou passando o endereço e ele chegou lá um tempo depois. Só que nisso ela já tava meio pé da vida, né, gente? Porque, pô, um dia o cara se atrasa 40 minutos pro primeiro encontro. E depois o cara some de não responder durante horas e horas e horas, sendo que você seria a carona da pessoa. Então ela já tava bem braba, assim. Então, foram lá no churrasco, assim, ela tentou dar uma disfarçada, mas não conseguiu muito, e tava meio braba, assim, e daí terminou o churrasco e ele foi levar ela em casa e ela até comentou uma coisa sobre uma viagem que ela teria que fazer, uma viagem longa, que ela teria que alugar um carro, e ele super solícito falou, cara, pode usar o meu carro. Meu, os dois nem se conheciam direito e ele já tava querendo emprestar o carro pra ela, e daí ela achou legal, mas depois pensou melhor e falou, não, acho melhor eu não pegar o carro desse cara aqui. Imagina se acontece alguma coisa.
sei lá, a gente nem se conhece direito e vou acabar alugando um carro mesmo. E depois tem um compromisso, né, de tipo, você tem que se relacionar com a pessoa até fazer o favor, né, pegar um favor com ela, você é obrigada a se relacionar com ela. E eu acho que a Elvira não tava muito mais afim de ficar com esse cara. E daí não deu outra, assim. Ela pensou, meu, o cara é legal, foi encontros divertidos, ele era bonitinho e tudo mais, mas juntando todos esses detalhes de o cara ser atrasado, o cara não responder, o WhatsApp de novo, o cara não responder as mensagens durante horas e horas e horas, mais a questão do apelido ser Tete de Canela, e pelo fato de que ele morava longe, né, ela pensou, cara, eu acho que eu não vou insistir nesse namoro aí, e diz que ele já tava super empolgado, que ele tinha deletado já os aplicativos de namoro tudo, que ele já tava querendo namorar com ela e tudo mais, mas que daí ela pensou que não seria uma boa, porque com certeza ela iria se irritar com este cara por causa desses detalhes todos. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês também terminariam caso unissem, né, vários motivos, assim, que você pensa, cara, isso não é pra mim, sabe? Eu preciso de uma pessoa que me responda logo no WhatsApp. Eu preciso de uma pessoa que se planeje pra estar aqui no horário certo, sabe? Eva, tô com a Elvira, eu acho que eu também não iria gostar de pensar, de entrar num relacionamento onde eu sei que eu vou me irritar com essas coisinhas, né? Não é só o apelido, mas acho que é principalmente a questão da pessoa, da disponibilidade da pessoa, né? Eu acho que quando eu entro num relacionamento, eu gosto de saber que a pessoa está disponível pra mim, né? Eu acho isso justo. Ela, sendo mãe solo, consegue estar disponível. Ele é um cara que não tem filho, pelo menos até onde ela sabia, né? Não tem filho, não tem família, não era casado nem nada. Era um cara solteiro, sem filhos, com emprego, com carro. E não estava tão disponível quanto ela? Sempre chegando atrasado? Nunca respondendo? Ou a gente vai ficar sabendo que ele tinha aí sim uma segunda família, que ele sim era casado, que ele sim tinha filhos e por isso que não respondia a ela, né, gente? Eu acho que pode ser. Mas por enquanto essa história não teve essa camada a mais, não. Foi só uma história de desencontro, né? Que eu quero saber a sua opinião. Você já terminou algum relacionamento assim por algum motivo meio superficial ou não tão superficial assim? Me conta, manda ali por e-mail essa história no evameconta@gmail.com que eu quero saber um pouquinho de você, sim, minha filha. Queremos saber, queremos nos entreter com essas histórias e queremos aprender também com essas histórias, porque eu acho que acima de tudo a gente acaba aprendendo com a experiência dos outros, né não? Eu acho que sim. É isso, gente. Hoje a história é essa. Vamos para a próxima? Um beijo.